Olá, o meu nome é Rodrigo Faria e junto com a professora Daniela Pedrosa e Betina Lopes realizei o estudo denominado O uso do termo sustentável em investigações sobre feedback em avaliação formativa, uma revisão de literatura exploratória. A nossa motivação foi compreender o posicionamento desse conceito de feedback sustentável na visão conceitual dos investigadores. O objetivo principal é entender então a relevância desse conceito a partir de estudos dessa prática no contexto de avaliação formativa. Nós queremos então identificar quais os estudos que mencionam o feedback sustentável, a importância que os autores atribuem às características desse tipo de feedback e também compreender a visão conceitual que eles possuem a respeito das práticas de feedback de forma geral. Esse conceito foi introduzido por David Carles em 2011 e sintetizado por Baldi e Molloy em 2013. E ele consiste em 4 características básicas que devem nortear as práticas para que sejam denominadas sustentáveis. A ideia é que essas características, se presentes nas práticas de feedback, reproduzam efeitos vitalícios na trajetória educacional do aluno. Nós utilizamos a base da Scopus como base de pesquisa para os artigos para o nosso estudo, devido à grande quantidade de publicações da área nessa base. A partir dos critérios de elegibilidade, nós conseguimos identificar 77 estudos que foram então analisados para ver se o feedback ele era tratado no âmbito da avaliação formativa. Com isso, foram eliminados 27 estudos, sobrando 50 estudos para a terceira fase. A terceira fase consistiu na identificação da presença do conceito de feedback sustentável na visão dos autores, tá? Se eles explicitamente citavam o feedback sustentável. Nós identificamos 4 artigos que citavam então o feedback sustentável e foi em cima desses artigos que a gente aprofundou o entendimento para os objetivos do estudo nessa fase que nós estamos realizando aqui. Bom, esses são os 4 artigos que foram identificados, que citam o feedback sustentável, e houve a necessidade de reorganizar as características do feedback, porque os estudos citavam o feedback sustentável, mas não necessariamente todas as características na íntegra. Então nós fizemos aqui, uma das contribuições do nosso trabalho foi a reorganização dessas características, fazendo uma subdivisão das características 1, 3 e 4. Bom, eu tenho aqui uma síntese então dos resultados que foram recolhidos na análise desses 4 artigos, onde eu tenho aqui então as 4 características, se elas estão presentes ou não em cada um dos artigos, e quando estão presentes parcialmente, há aqui uma indicação da subcategoria que foi identificada na fala daquele autor. Nós identificamos também 5 outras características que eles atribuem ao sucesso das práticas de feedback. Eles consideram importantes, características que eles consideram importantes para que as práticas de feedback sejam bem sucedidas. Centrando nas 4 características do feedback sustentável, primeiramente, nós temos que a característica 1 ela foi citada por 3 desses artigos, que é voltada para o aspecto dialógico das práticas de feedback. A característica 2 também foi citada pelos artigos 1, 2 e 3. O discurso dela é centrado na autoavaliação, no desenvolvimento das habilidades para autoavaliação. Trabalhando aqui um pouco em cima das 5 características, das 5 outras características que eles citaram, que são externas às 4 características do feedback sustentável, nós temos a geração de ações por parte dos alunos a partir do recebimento do feedback, o feed forward, que o feedback seja voltado para a compreensão do aluno, fornecido no tempo ideal e realizado em ciclos. Bom, como conclusões, nós temos que, embora os autores citem explicitamente o feedback sustentável,
né, no seu embasamento teórico, eles não apresentam necessariamente todas as características na íntegra, tá? Ou todas as suas subdivisões dessa tipologia de feedback, né? Mas eles enfatizam, o que eles enfatizam no discurso são os aspectos dialógicos das práticas de feedback e o desenvolvimento de habilidades para a autoavaliação, né? São os pontos de maior concordância na visão daqueles autores. Com relação a 5 outras características que eles julgam importantes para o sucesso das práticas de feedback, nós temos a geração de ações por parte dos alunos a partir dos ciclos de feedback, tendo a conquista de metas definidas pelos próprios alunos como um marco final nesses ciclos. A comunicação voltada para a compreensão do aluno em tempo hábil para que ele possa agir e as práticas de feed forward como indicação de melhorias a serem aplicadas nas tarefas subsequentes. E como perspectivas futuras, nós temos 2 tarefas que já estão em andamento, em fase bastante adiantada, que são analisar todos os artigos com o objetivo de identificar as terminologias e conceitos utilizados pelos autores para qualificar o feedback, identificar as características que eles consideram mais importantes para o sucesso dessa prática, analisar se há ou não similaridade entre os discursos deles em comparação com a visão conceitual original apresentada por Carles em 2011 e aperfeiçoada por Baldi e Molloy em 2013, e compreender as similaridades entre os discursos de investigadores que são promotores diretos do feedback sustentável e aqueles que não. E por fim, a nossa expectativa é que os resultados obtidos nessa revisão, eles sirvam como base para a gente realizar uma revisão sistemática da literatura, diretamente alinhada com as questões de investigação do meu projeto doutoral. Muito obrigado.